A Yom Yom do dia 10 de Tammuz, também extraído de uma carta do Rebbe anterior, na qual ele transcreve o ensinamento do Rav Shneur Zalman, primeiro Rebbe. O Alter Rebbe, no início de sua liderança, ensinou o seguinte: há um versículo nos Salmos que nos fala Me Hashem mitzadei gever konanu. Deus direciona os passos do homem. Ou seja, desse versículo dos Salmos nós entendemos que em qualquer lugar que uma pessoa chegue, por um motivo ou por outro, ou mesmo aparentemente de forma acidental, tudo tem uma razão de ser, tudo tem um motivo, tudo é direcionado de cima. Deus direciona os passos do homem. Por que uma pessoa acaba chegando num determinado lugar, ou às vezes ela pensava ir para outro lugar, mas acaba chegando numa outra localidade? Então temos que saber que é Deus que direciona os passos do homem. Por isso ele nos fala, assim dizia o Alter Rebbe, quando um judeu chega a um determinado lugar, às vezes a pessoa, o Yehudi, pode pensar que ele foi lá para fazer negócios, ou ele foi lá por lazer, ou ele foi lá para encontrar uma certa pessoa. Às vezes ele chega acidentalmente num lugar, não é? Pegou o ônibus errado, maneira de dizer, ou sei lá, ele nem sabe por que ele chegou lá, o que ele está fazendo lá, não é? Mas ele nos diz que daqui se aprende desse versículo, quando um judeu chega a um determinado lugar, na verdade, ele obedece a um propósito. Isso tem uma maneira, tem um motivo de ser. Isso tem um propósito espiritual, tem um propósito divino. E qual é esse propósito? No que consiste? Pode ser o de cumprir uma mitzvah. Talvez ele chegou naquele lugar, para naquele lugar, naquela localidade, desempenhar, cumprir uma mitzvah. Seja uma mitzvah entre o homem e Deus, às vezes um preceito relacionado com Deus, seja entre o homem e seu semelhante, ou uma daquelas mitzvot da Torá relacionadas com amor ao próximo, ajuda ao próximo, etc. Então, que ele saiba, todo Yehudi deve saber, assim dizia o Alter Rebbe, assim nos diz o Rebbe anterior na sua carta, que quando chegamos em um lugar, ou qualquer lugar, isso tem a sua razão de ser, e isso é, acima de tudo, um motivo espiritual. Cabe a nós desempenhar alguma mitzvah, ou várias mitzvot, nessa localidade. Essa carta foi escrita, me parece, lá pelos idos de 1940, e durante a Segunda Guerra Mundial, mesmo após a Segunda Guerra Mundial, com toda a reviravolta que houve, toda a bagunça, enfim, além da tragédia do Holocausto, com 6 milhões de mortos do povo judeu, etc. Mas além disso, pessoas perderam suas casas, saíram das suas cidades, localidades, de repente pessoas estavam espalhadas por toda parte do mundo, não é? E para muitos, inclusive até Hassidim, pessoas que escreviam ao Rebbe, às vezes se refugiaram no lugar, ou chegaram no lugar onde obtiveram visto, estavam lá esperando a próxima etapa, mas o Rebbe fazia questão de dizer: saiba que onde um Yehudi se encontra, isso tem um propósito, tem um objetivo, e esse objetivo é um objetivo espiritual, de realizar lá mitzvot, seja para com Deus, seja para com o semelhante. O judeu é um shaliach, todo Yehudi é um emissário do Altíssimo, de Deus, ou seja, cada um de nós tem uma missão a desempenhar, somos emissários, e um emissário, onde quer que esteja, ele representa, ele tem dentro de si, representa o poder do Meshaleach. Meshaleach é aquele que o nomeou, aquele que o enviou. Então todos nós somos emissários de Deus, onde quer que a gente se encontre, e em toda parte nós possuímos não só essa incumbência, essa missão, mas também os poderes que o Meshaleach, que é aquele que nos enviou, nos dá. A superioridade das almas em relação aos anjos, porque os anjos também são chamados de emissários, inclusive o termo hebraico de malach para o anjo significa emissário, mas aqui ele nos diz, o Alter Rebbe, que há uma diferença entre o anjo como emissário e a atuação do Yehudi como emissário. É que as almas são emissárias de Deus em virtude da Torá.
seja, os anjos são incumbidos por Deus de determinadas tarefas, e há uma certa atuação específica que eles devem desempenhar num determinado momento, num determinado lugar. Mas isso são como tarefas específicas ou missões pontuais. Já um Yehudi, que é portador de uma alma, se diz que essa alma o torna um emissário de acordo com a Torá. Ou seja, em primeiro lugar, a própria característica do Yehudi, de emissário, é algo derivado da Torá. E a sua missão também está relacionada com a Torá, com a implementação da Torá no mundo terrestre. E isso é algo mais elevado do que as próprias missões que são desincumbidas pelos anjos. Aquelas missões que estão baseadas na Torá, que elas têm como objetivo implementar a Torá aqui nesse mundo, isso é algo mais elevado do que as missões realizadas pelos anjos que a Torá nos relata. E isso, como nós falamos, o Rebbe anterior, na verdade no próprio Yom Yom, nós vemos várias vezes é citado esse versículo, Me'ashem mitzad gever konanu, que todos os passos da pessoa são direcionados, são programados por Deus. Uma pessoa não chega em nenhum lugar só por acaso, por coincidência ou por acidente. Todo lugar que a gente se encontra, nós temos uma missão. Se formos parar nesse lugar é porque nós temos uma missão para desempenhar nesse lugar, e nós encontramos isso em diversas passagens do próprio Yom Yom, e na verdade a correspondência do Rebbe anterior está repleta desse assunto. Muitas vezes é recorrente esse assunto, é trazido lá diversas vezes. Isso, como nós falamos pelo Rebbe anterior, talvez na época que ele viveu, que era o pós-guerra, a época conturbada, onde as pessoas se espalharam pelo mundo e não sabiam para onde ir e o que fazer. E o Rebbe dizia, onde você está agora, se você foi parar onde você está agora, é porque você tem uma missão a desempenhar. E sem dúvida alguma, nós podemos ver do nosso Rebbe que selecionou esses trechos e passagens, nós podemos ver já aquilo que seria, por assim dizer, a sua plataforma de atuação, ao enviar centenas, milhares de emissários para propagar judaísmo, fé, 7 mitzvot noáchicas, etc., por todos os continentes, por todos os países, por todas as partes do mundo, seguindo esse princípio que nós somos emissários. E talvez aqui a novidade principal, ou seja, que a novidade é que como emissários de Deus, quem nos imbuiu dessa missão nos dá força e poder suficiente também para desincumbí-la, para cumpri-la. Ou seja, se Deus nos nomeou seus emissários para propagar divindade aqui no mundo terrestre, é porque com certeza ele nos dotou de força e poder necessário para levar a cabo essa missão. Portanto, cada um de nós, no lugar que se encontra, que saiba que é emissário divino para propagar o bem, Torá, mitzvot, reforçar a fé e fazer coisas positivas naquela localidade.